Então, o que eu propus para os meninos foi o programa, o Body Mind Health, né, perguntaram para mim por que a gente botou em inglês. Porque a gente fez uns testes, e quando a gente falava saúde do corpo-mente, todo mundo gostava, não. Mas quando a gente falou Body Mind Health 360, nossa, esse nome tá bonito. Então, no primeiro momento, ele ficou em inglês por conta disso. Quando a gente estiver atendendo outras camadas, a gente troca, põe embaixo em português também, que não é justo que as pessoas não entendam. Marcelo está achando o slide aqui. Achou? Achou. Ele vai compartilhar para mim. Na aula, eu dou todo um contexto que vocês vão receber, onde eu vou mostrando a ciência atual que fez com que a gente pensasse no Body Mind Health. Então, eu vou direto nele, só para vocês entenderem o que é, mas vocês vão receber, porque a aula demora tipo, 1 hora. Porque eu vou trazendo eixo HPA, sistema nervoso entérico, parasimpático ventral e dorsal, da polivagal, eu vou trazendo as novidades que fizeram com que a gente pudesse montar o programa desse jeito, que é novinho, eu nunca vi assim, foi uma criação que começou a partir do momento em que eu fui, me disseram que eu ia ter que tomar estatinas, porque eu estava hipertensa, eu falei, não, eu não vou tomar estatina. Não, você vai. Eu falei, não vou tomar estatina e antipertensiva, eu não vou tomar. Não, eu falei, não é possível. Se eu malho, se é isso, você vai me explicar com a epigenética que eu vou ter que tomar remédio? Não, tem que ter uma outra saída. E aí eu comecei a estudar o que mais que podia estar acontecendo comigo para estar tendo isso. E aí eu descobri inflamação, depressão como neuroinflamação, inflamação subclínica de base, e aí eu removi a carne vermelha, fiz modulação intestinal, deixei a carne vermelha só para o final de semana. Resumo da ópera, eu estou sem remédio para pressão, a pressão está normal. Então, assim, a ideia é, tem o que possa ser feito. E a ideia é essa. Então essa é a nossa logo do Body Mind, Health 360. A urgência pelo qual a gente entende este programa é porque também a nossa área está sendo invadida. Então, nós já temos um monte de nutricionistas vendendo grupos de saúde mental. Então, ou a gente ocupa o nosso campo, ou os outros já estão ocupando o nosso campo. Algumas que vendiam coisa eu paguei, entrei nos grupos, olhei, e banca psicóloga dentro do grupo. Então, nós temos que ocupar. E os psiquiatras já estão estudando a panelinha. Eles, como não têm o que fazer, que está o movimento antipsiquiatria muito forte nos Estados Unidos, eles estão tomando a lasca por conta de remédio, que o povo não está querendo tomar mais. E aí, o que eles estão fazendo? Dobradinha com o nutricionista. Ele pega para fazer o trabalho do estilo de vida e põe a nutrição para fazer cardápio e eles tiram o psicólogo do processo. Então, a gente precisa, assim, a gente já sabe que eles não gostam muito da nossa cara, isso faz que eles convivem com a gente. Então, é muito importante que a gente ocupe o nosso campo. Por quê? Porque prescrever cardápio nós não podemos, é só do nutricionista. Mas conversar sobre dieta nós podemos. É como psicoterapia e terapia. Psicoterapia, em tese, seria só do psicólogo. Terapia tem um monte de gente fazendo. Então, desde que a pessoa esteja pronta tecnicamente para falar do que ela sabe, a gente vai achar os limites, nós encontramos os limites legais da nossa atuação, sem a gente ferir as áreas dos outros, mas sem deixar eles invadirem a nossa área também. Né? Então, por que a gente pensou em propor para o paciente o Body Mind? Né? Porque eles têm mais expectativas, eles querem mais da gente do que da postura clássica da gente. Pode ir. Porque nós temos já a ciência evidenciando que nós temos que os aspectos comportamentais eles não são suficientes mais, né? Aquela história de separar corpo de mente e ficar atuando numa divisão também está com um dia contado. Hoje a gente já sabe que corpo-mente é uma unidade. A sociedade contemporânea com a gente, o que eles querem? Eu quero controlar minhas emoções, eu quero controlar minhas reações emocionais, eu quero saber autorregulação, eu quero ter bem-estar, eu quero caminhar na minha evolução pessoal. É isso que o paciente fala. E a gente trabalha para paciente, ele é nosso cliente.
Então, a gente tem que começar também a se expressar e propor intervenções que conversem com aquilo que ele diz querer. Enquanto a gente faz o que precisa ser feito, a gente precisa entregar o que ele quer. Essa é a ideia. Vai lá. Né? E o que ele é? O que esse programa é? Então, ele é um programa que ele capacita os psicoterapeutas e os psicólogos para serem coterapeutas da saúde global dos seus pacientes. Nos Estados Unidos, Harvard chama de Health Coach. E muitos médicos vão fazer curso de Health Coach. Só que no Brasil, Health Coach virou um nada. E nós já estamos tendo curso de Health Coach para pessoas de ensino médio, terminou o ensino médio sem graduação, elas podem fazer cursos de Health Coach que já estão sendo oferecidos no Brasil. Eu sei porque eu entrei num deles para ver, e eu precisava ter o ensino médio completo. Então, chamar a gente disso não ia dar. Então, como a gente já está acostumado a ser terapeuta e coterapeuta, a gente escolheu esse nome no primeiro momento para a gente ser coterapeuta da saúde global. O que é o modelo? É um modelo espiritual biopsicossocial, que considera o paciente na grandeza dele, dos credos que ele acredita, das coisas que ele, dos rituais que ele tem, e daquela aula de depressão que eu dei, que tem aquele mosaico do biopsicossocial, tudo que pode estar envolvido dentro disso. E com o paciente vai para o centro do cuidado, e a aliança terapêutica da gente, a gente vai primeiro, obviamente, resolver os conflitos pelos quais ele procura a gente, e em seguida a gente vai escolher o momento adequado, nós vamos aprender se ler, ele já sabe, mas vou apresentar os modelos dos estágios de mudança, de Prochaska, para a gente identificar exatamente o momento onde a gente propõe a mudança do estilo de vida. Então, nós vamos ter 3 fases, assim, um jeito curtinho. Nós vamos investigar o paciente, o estilo de vida atual dele, que a gente já faz de forma informal, mas vamos fazer de forma sistemática. Vamos construir um conjunto de soluções para essas mudanças de estilo de vida, que só vão ser oferecidos para ele no momento correto, e vamos monitorar os efeitos dessas mudanças e incentivar essas evoluções. Então, a condição básica é o profissional ter feito em si mesmo. Né? Então, para ele validar o programa, ele tem que ter sido ele o paciente, ele tem que dar autenticidade à proposta, ele tem que caminhar no sentido de mudar o estilo de vida das coisas que não estão legais, e aí, a partir dali, ele tem moral para propor o paciente mudar, porque eu passei por isso, eu sei o que é, então eu consigo falar de tendo estado nesse lugar, né? E aí, quando a gente aplicaria o programa? Né? Quando o paciente é novo, mais fácil. Desde o primeiro contato inicial, você já explica a sua prática dentro de uma abordagem em Body Mind Health. O que a gente pretende aqui no consultório virtual seguro, o paciente tem você e tem uma logo de Body Mind Health para o paciente, para o profissional certificado, e quando ele entra ali, ele já tem uma noção de saber que vai se cuidar de um compromisso de todos os aspectos da vida dele, levando a totalidade de quem ele é, tanto corpo, quanto mente, quanto as práticas espiritualizadas que ele tenha e que queira desenvolver. E como é que nós vamos acompanhar o progresso desse paciente, né? Então, primeiro nós vamos ter as ferramentas já integradas no CVS. Então, nós vamos rastrear este paciente. Então, nós vamos ter questionário de rastreamento metabólico, que vai mostrar para nós o quanto ele está inflamado, o quanto ele está oxidado. Vamos ter avaliação quanto ao risco de desbiose, porque se ele tiver um crescimento de bactérias intestinais ruins ou uma pobreza muito grande de bactérias boas, ele tem uma digestão muito complicada, o intestino dele não consegue absorver as coisas, produz baixa serotonina, e a comunicação pelo nervo vago do eixo do intestino-cérebro fica muito comprometida. Então, regular o sistema nervoso entérico é muito importante. Nós vamos cuidar do questionário do eixo HPA, né, hipotálamo pituitário adrenal, porque ele é o que secreta cortisol. Então, a hipófise, na realidade, estimula, libera o hormônio no hipotálamo, ele vai nas adrenais, e aí nós vamos ter as liberações de cortisol. Então, as pessoas chegam para nós estressadas com um ciclo repetitivo de cortisol. E a gente precisa interromper este ciclo, então a gente precisa saber que tanto ele está ativado. Vamos ter também os questionários de
de wellness, de bem-estar, que eu acho muito importante, né? E outros que a gente não colocou aqui. Mas nós vamos ter no OI um screening básico desse paciente. Isso já vai ficar guardado. Por que a gente tem que ser no OI? Porque a experiência minha com os meus pacientes, o simples fato de você ter uma consulta de primeira vez boa, já despenca uma série dos scores. Então, quando você deixa para enviar para ele depois, você já perdeu a parte do impacto do que você causa na vida dele, né? Porque a gente vê outras coisas melhorando da vida do paciente, mas ele não entende que isso é derivado do nosso trabalho. Dessa vez, a gente vai poder mostrar como tudo está envolvido e derivado no nosso trabalho. E para quem ele seria? Né? Para psicólogos e psicoterapeutas que têm já um discurso de inovar a prática clínica, de fazer uma prática diferenciada, de se entender como coterapeuta da saúde, de entender que saúde global, você não tem saúde mental sem saúde global, né? Então, conhecer os passos dessa jornada e ter conseguido mudar o seu estilo de vida ajuda o paciente também a convocar o poder dele mesmo em relação à saúde. E como é que a gente aplica? Né? Então, nós temos essa primeira fase, que a gente investiga o estilo de vida, então a gente faz a anamnese inicial, a gente faz o rastreamento metabólico, examina a quantidade dessa fadiga das adrenais, o risco de desbiose, escala de sono, escala de fezes, é muito importante, a escala de Bristol, e algumas outras, gente. Na fase 2, a gente vai construir uma solução conjunta de mudança de estilo de vida. Essa fotinha que vocês estão vendo é o meu divã. E os meus pacientes têm usado esse capacete. Então, quando ele vem para o presencial, eu aproveito e utilizo a fotobiomodulação, que é uma terapia de luz vermelha e infravermelha, e ela está associada a melhor funcionamento, primeiro uma circulação adequada cerebral, então ele ajuda na circulação, é um ciclo só que você usa, e ele está muito utilizado essenciais que eu estou tendo, que a maioria está sendo online. Então, nós vamos ter técnicas de autopsicorregulação, né? Ativação de nervo vago, coisas que o paciente pode fazer e a ansiedade dele ser removida na hora sem medicação, né? Vamos ter multidisciplinar para aqueles que a gente chegou o momento de encaminhar, a gente vai encaminhar. Vamos fazer uma readequação alimentar, nós podemos usar esta palavra, isso não é crime. Então, na medida em que você pede para tirar um açúcar, na medida em que você pede para substituir um trigo por uma farinha branca, para desinflamar, isso tudo nós podemos fazer, são sugestões sobre o estilo de vida, não é vedado a nós psicólogos. Nós vamos fazer a modulação intestinal para os pacientes com desbiose, tem a fotobiomodulação, que são vários tipos que vocês vão ter aula, e temos também a possibilidade de utilizar a neurosuplementação, que já está uma tendência bastante evoluída lá fora. Você, em vez de utilizar antidepressivos, enquanto a terapia caminha, você utiliza, de acordo com o sintoma do paciente. Então, se o paciente está, por exemplo, nós vamos ver os exames laboratoriais do paciente, uma outra forma de olhar os exames laboratoriais. Então, tem uma relação entre vitamina D baixa, muito baixa e depressão. Então, coisas que normalmente o médico ele não olha, o psiquiatra também não olha, então a gente precisa ter um olhar maior para o paciente. Na fase 3, nós vamos monitorar os efeitos. Na realidade, a gente vai começar a monitorar antes, para mostrar para ele objetivamente que ele melhorou. Né? Porque é muito importante, não só subjetivamente, mas objetivamente. Então, a variabilidade da frequência cardíaca, a gente pode medir ela pela cinta em volta, cinta cardíaca, que nem aquelas de malhar, ou pelo dedo, que agora já tem a tecnologia do dedo na câmera. E aí ela vai medir o intervalo entre os batimentos, né? Então, normalmente o batimento ele é na alta e na baixa, na alta e na baixa. Nós vamos medir esses intervalos. Então, às vezes é 1 segundo, às vezes é 98, às vezes é 1,2. Quanto mais variado, melhor a qualidade da saúde global do paciente. Então, é uma área bastante pesquisada, que tem um fluxo agora de artigos publicados, inclusive esse aqui é de um jornal de Affective Disorders,
onde a gente vai vendo a baixa vulnerabilidade ou depressão, a gente vê se você bebeu, você piora a variabilidade, se você está inflamado, sua variabilidade é baixa, e aí você começa a modificar as coisas, regula sono, e a variabilidade fica melhor. Então, nós vamos ter os gráficos de variabilidade, o paciente vai medir na casa dele todos os dias, e nós vamos ter um gráfico de variabilidade para mostrar para ele que ele está saindo do estado de estresse, ou que ele entrou no estado de estresse. Bastante interessante. Vai lá. Quanto programa ele pode agregar, né, na clínica? Então, primeiro é um diferencial, uma forma diferente de falar de clínica, né? Eu passo a falar sobre um programa, eu trabalho dentro de uma ótica de um programa, eu passo a incluir o corpo como um todo, eu posso, na medida em que eu faço uma avaliação inicial mais ampla, se eu quiser, eu posso cobrar pela essa avaliação mais ampla, né? Tem colegas que trabalham com testes, por exemplo, que fazem a mesma coisa, elas fazem uma primeira avaliação antes, e aí, se a pessoa acha que tem a ver com ela, ela cobra essa avaliação, né? Então, assim, são formas interessantes de cobrar. Para os pacientes também, gente, que ficam sem saber objetivamente se aquilo está ajudando ele ou não, ajuda na retenção, ele observa que o que ele faz aqui é resultado da melhora dele na variabilidade, né? É também interessante, acho que está no próximo slide. Não, é nessa, volta lá então também. É interessante também, eu estou com um paciente que ele já estava acompanhando, e aí ele atingiu o estágio que para ele está bom na terapia, já está dando para ele levar a vida dele, mas ele continua comigo. Ele paga uma sessão por mês, ele mede todos os dias, eu cobro o valor de uma sessão extra para poder monitorar. E ele fica comigo e eu vou observando a variabilidade. Quando eu percebo que está numa tendência de baixa, que ele entrou num ciclo de estresse 3, 4, 5 dias e ele não consegue virar, eu chamo ele e falo, olha, vamos dar uma olhada, a gente precisa conversar. Então, a gente tem uma sessão, a gente conversa, vê quais são esses gatilhos, o que está acontecendo, que está tirando a paz dele. Tem densidade, a gente tem um pouco mais de sessão, não tem densidade, diluiu aquilo, ele toca a vida dele. Muitos colegas dos Estados Unidos e na Europa, eles trabalham também com o modelo de você cobra uma sessão e uma sessão para monitorar e uma sessão mesmo. E aí você encontra com ele uma vez por mês e você conversa com ele sobre os parâmetros, o que foi o mês dele, como é que isso está, o que pode ser feito para ele ter um mês melhor e tudo mais. Então, é uma possibilidade de você continuar o vínculo de uma outra forma com esse paciente. Comigo está acontecendo, está bem legal. Então, como é que a gente pensou? A gente pensou em 12 meses, com teoria e prática. Por que a gente pensou num tempinho maior? Para dar tempo do profissional ser paciente, primeiro, desinflamar, organizar, funcionar para ele, para, em seguida, ele ter condição de aplicar diretamente no paciente. Então, tem um momento eu ser paciente, tem um momento, a hora que eu vou ser o profissional. Né? A gente pensou em encontros ao vivo quinzenalmente, né? Aos sábados, e também aulas gravadas, que a gente vai ter que rever sistema nervoso, rever algumas questões de fisiologia, para você poder ter uma condição de explicar com propriedade as coisas que você vai ter. Vamos ter uma comunidade digital nova também, né? E o Marcelo pensou nesse programa de indicação, que está acontecendo em outros cursos também, que quando você indica, a pessoa se inscreve, aí você tem desconto na assinatura do CVS. Eu achei legal, achei que, né, fortalece o grupo. Então, tem colegas que já trouxeram um colega, então, assim, tá legal, tá bem legal. O que mais? As inscrições estão abertas, vocês não estavam no evento, então vocês têm esse prazinho a mais, porque vocês só vão estar escutando agora, né, gente? E o que a gente combinou? De fazer aulas de aquecimento para as pessoas que já se inscreveram, por isso que a gente vai ter o início oficial, vai ser no dia 27 de fevereiro, mas a gente vai ter esses encontros extras que a gente já combinou de sentar o pau para estudar. Então, já vamos dar o Marcelo vai falar mais sobre a questão do programa, nós vamos falar sobre o modelo espiritual e psicossocial da saúde mental, e eu quero falar sobre esse modelo de bem-estar psicológico que eu conheci, não deve ter um mês, e que eu gostei muitíssimo, porque o paciente quer saber de estar se sentindo bem. Não é como eu quero, não é como a escala diz, é ele.
E esses estudiosos, eles fizeram uma grande escala, bem sensível, que ajuda a gente a entender, tá, ele está sentindo bem ou não e por que ele não está sentindo bem. Então, eu acho que dá uma humanizada, o paciente se sente, ele se expressa de fato ali. E a gente passa a ter muita coisa para conversar com aquele paciente. Então, como vocês só ficaram sabendo agora, vocês têm esse tempinho a mais para se inscrever, não é? E então, sabadão, a gente já vai estar aí da batalha, né? Sejam muito bem-vindas, conto muito com vocês. Não teria ido por uma empreitada louca dessa se não tivesse sabendo que vocês estão companheiros oficiais de cilada, não é, gente? Mas eu acho que vai ser... Tudo começou porque a Thelma falou assim, a gente faz uma clínica diferente. O jeito que a gente olha a clínica é diferente. E a gente não tem um nome para isso. A gente precisa nomear isso. Ela falou isso um ano atrás. E eu falei a verdade. O nosso CVS tem que ter um. O que é que a gente faz? O que é que nos une? Claro que cada um tem suas especificidades. Mas o que é que nos une? E o que é que nos separa dos demais, no sentido, né? E foi aí que surgiu o Body Mind Health. E serão mega bem-vindas, né? Fiz rapidinho para não matar vocês, não é, gente? E dúvidas, alguma coisa que aconteceu aí da cabeça, que queiram saber, que... Pode perguntar. Fala aí, pode falar. Cláudia, e aí terão encontros, faremos online, como a gente vem fazendo até aqui, e todo 15 dias, todo 15 em 15 tem uma aula presencial em São Paulo ou não? Não tem presencial, é tudo online. Tudo online. Tudo online. Tudo online. Tá. De 15 em 15 dias, a aula é ao vivo. Ao vivo quer dizer... aula ao vivo quer dizer ao vivo, aula em tempo real. Isso, aula em tempo real. Né? Tá. Aula em tempo real. Porque vão ter as aulas de suporte, onde, por exemplo, fisiologia do sistema nervoso central resumida, não vou ficar dando aula em tempo real, dá para vocês assistirem, parar, voltar, né? Mas, no mais, eu quero poder dar a aula para a gente poder discutir. A vantagem da gente conseguir dar o conteúdo de Flipped Classroom, que a gente trabalhava em sala de aula invertida, esse modelo que eu dou a teoria para vocês e a gente discute na aula, né? Mas algumas coisas eu quero que vocês tenham a aula, mas quero também dar umas partes fundamentais da aula de novo ao vivo, que eu acho que são aquelas que convocam mais a nossa dúvida e a nossa interação, e a nossa interação fica mais rica quando a gente pensa alguns aspectos e traz para a nossa discussão. Outra coisa, estaria aberto também a nutricionista? Só se ela for conhecida de alguém, porque elas vão ficar enciumadas quando a gente começar a falar de tudo que embarca. Eu acho que a primeira turma, esse preço é só para nós. Ah, tá. Vocês já têm o CVS, vocês já estão com a gente, vocês já estão assim, eu acho que a primeira turma é nossa. Tá. Né? A gente vai experimentar juntos aspectos, a gente vai poder fazer opiniões que vocês tiverem, aprimoramentos que vocês acharem, é muito importante isso. Tá. Né? Porque nós temos um calibre bom de gente, então isso ajuda a gente a ficar bem afiado no que a gente quer oferecer. Depois, eu acho que outros colegas podem ser muito mega bem-vindos para participar e ser também do Mário Real. É o que nós queremos ter médico que pensa na mesma coisa, nós queremos ter nutricionista que pensa na mesma coisa. Quando eu falei que você é de alguém, porque, por exemplo, às vezes é filha de alguém. Aí tudo bem, essa pessoa não vai se sentir desrespeitada, invadida, nem nada, porque ela já conhece, já sabe quem é a mãe dela, já sabe quem é o nosso grupo. E aí, tudo bem. Querer aprender junto não muda nada, tá tudo certo. Por isso que eu perguntei. Às vezes é alguém... É porque a minha irmã, a Mônica, ela é nutricionista. Ah? E a gente meio que trabalha muito junto nesse sentido, fazendo parceria, então a gente trabalha por isso, mas eu acho que está certo mesmo, talvez essa primeira só para a gente mesmo e depois abrir. Marcela está pensando, tá? Deixa a Marcela pensar também. O que você acha, Silene? Volta aí. Silene tem a cabeça boa.
Então, eu fiquei com a mesma dúvida, porque, na verdade, quando você falou da questão de indicar a outras pessoas, então, automaticamente vieram dois médicos com quem eu troco muito, um psiquiatra e uma ginecologista, que é muito voltada, a troca dela por aí é nesse sentido, assim, e então foram os que vieram. Mas eu também acho muito simbólico que seja nesse primeiro momento para a gente. Então, não sei, realmente é difícil opinar. Eu sei que você falando, e eu pensei automaticamente, Nos nossa, dois. Patrícia e Rafael. Eu É. vou passar para eles ontem, assim, Porque o são que que o tremendos. Marcelo pensou? Vamos ter pelo menos uma dianteira de 6 meses, nossa, onde todo mundo já esteja desinflamado, onde todo mundo já tenha entendido tudo. E aí lança-se uma segunda turma, onde vocês podem encaminhar as pessoas. E como as pessoas não estão pagando, hein? Tá tudo bem, desconto CVS pode ser aplicado, né? Mas vocês têm um diferencial de já estarem fazendo e falando, e entendendo mais quando o outro que vocês chamam vem. Eu acho que é um diferencial até no discurso, que vocês vão saber para que vocês estão chamando, para onde vocês estão chamando. Hoje é só, vocês vão conseguir chamar para uma ideia, para um conceito. Daqui a um semestre, vocês sabem exatamente o que vocês estão chamando, né? Mas vamos pensar, eu não sei, já que a irmã é diferente, né? O que você, Marcelo está pensando também, vamos conversar um pouco à tarde, e que aí a gente amadurece com calma, né? Tá. E no primeiro momento, quando é irmã, trabalha junto, quando é filho, que nem tem uma colega que perguntou do filho, trabalha os dois na mesma linha. Eu falei, claro, manda ver, já é da família. Já entende que não estamos contra ninguém. Né? Quando a pessoa entende como é que a gente caminha na vida, tá tudo certo. Né? Mas, às vezes, a pessoa que é reservadora de área, né? Que nem tem psicólogo xiita radical islâmico, é difícil você falar alguma coisa, né? E aí a gente fica pisando em ovos na primeira turma. E a gente tem que ter liberdade absoluta de construção. Não, Cláudia, eu gostei desse questionário, mas eu achei que, sei lá, podia esses números estar em vermelho. Essa é aquela hora que, na nossa própria experiência enquanto paciente, nós vamos deixar exatamente do jeito que a gente quer. Então, eu acho que é interessante isso. Com raciocínio da casa. Isso, tem que, né, sair para esse lado. Aí, devidamente desinflamado, já sabendo do que faz, o semestre seguinte dá? Dá. Aí já entra e pega um gancho, você sai já sabendo do que você faz. Vocês vão fazer uma dupla que vocês não acreditam. Vai dar para fazer coisa muito legal. Né? Tá vindo com muita força a questão alimentar. E os estudos são lindos, gente, são lindos. E a medicação está caindo nos Estados Unidos, caindo. Porque com o negócio da não predominância serotoninérgica, abre-se um monte de coisas de por que tomar. O paciente leve a moderado não toma de jeito nenhum mais. Então, o nosso campo fica muito valorizado, mas a gente tem que saber o que fazer com isso. A gente tem que pegar esse cara e saber o que entregar para ele, e ele sair do outro lado. Né? Aí sim, eu acho que aí a gente ocupa o campo com a potência que precisa, né? Vai lá, Lilinha, fala aí. Oi, minha querida. Oi, querida. Que saudade. Então, estou, assim, maravilhada com tudo. Que coisa linda. Vai ser do estilo do grupo da Turma 11, o jeitão que vai se estruturar. Isso. Só que a gente está querendo usar uma plataforma nova, que a gente está de aula, que a gente está negociando para ver se consegue pagar, que é muito legal, assim, tem mais uma cara Netflix, sabe? E a gente conhece um pouco, agora já está tentando pagar, né, gente? Mas a gente parece um Netflix, é mais moderno, assim. Então a gente está querendo uma experiência assim para vocês, né? E estou tentando pagar. Estamos em negociações, acho que segunda ou terça vem a proposta final pós-choro, né? Porque do jeito que vem não dava, né? Aí a gente fez uma proposta choro, a gente vai pensar melhor e trazer uma outra proposta, então torçam aí para a gente ter essa condição. Mas é nessa vibe da turma, isso. Tá. Eu entendo quando você fala, não é fechar no nosso quadradinho, mas
precisa, inclusive eu converso às vezes com o Tony e falo sobre isso, nós temos um raciocínio, um significado diferente, que abrir para todo mundo, é o que você falou, né? Você precisa dessa autenticidade, dessa verdade que cada uma de nós acredita em Isso. você, acredita na Casa dos Insights, para propagar. Porque aí a gente devidamente fortalecido, putz, é isso que a gente quer desse jeito exatamente. Pô, agora vamos para o campo, né? Acredito. Mas validado pela gente mesmo, acho isso muito importante. E humildade, não sei se as minhas duas colegas concordam, humildade dessa Cláudia, não? Que é a primeira. Não, gente, a gente só funciona em grupo em relação lá, não é? Eu acho que assim, nós sabemos que o povo vai reclamar a hora que a gente entrando. Então a gente tem que entrar lá, ó, com a régua lá com força, uma couraça forte. Todo mundo desinflamar, todo mundo com um estilo de vida mudar, todo mundo com um discurso coerente. Aí a gente entra, pode meter o pau que quiser, que não amassa, não. Aí tudo bem abrir para outros colegas que queiram. E aí eles têm que pagar também outros valores, porque quem já é daqui, quem sempre esteve aqui, tem que ter. É o meu grupo de confiança para a gente construir um negócio que é tão grande. Eu não faço sozinho muita coisa. Eu tenho as ideias, eu trago a coisa, mas eu dependo que vocês usem. Não, isso aqui ficou ruim, isso aqui eu fiquei confusa, isso aqui ficou difícil, isso aqui eu não sabia onde eu estava, para a gente achar os tantos e o jeito e os momentos. Eu pensei que os meus pacientes aceitaram muito. E veio um para mim que já entrou fazendo todos os screenings de rastreamento e sentiu uma firmeza. Achei que ele ia me questionar o que eu estou fazendo essas coisas, questionar de desbiose, o que tem a ver com isso. Não falou nada. Falou, pô, doutora, nunca me rastrearam assim, hein? Senti firmeza nisso aí, hein? Se a gente vai mexer nisso agora? Eu falei, não. É só para a gente ter nesse momento. Agora vamos lidar com a angústia que você trouxe para mim, que é um babado louco. Num segundo momento, a gente retorna a isso. Eu só mexi com hidratação e sono. Já de cara, eu mexi com hidratação e sono. Fez uma diferença também. O cara começou a muito interessante, Cláudia, porque eu converso com os meus pacientes, eu tenho uma preocupação, não é de hoje, com alimentação, com o trato intestinal, enfim, né, fezes, né, ou seja, você está enfesado, tem alguma coisa aí dentro que tinha que estar para fora e continua aí dentro. Então, quando você fala tudo isso, quando você trouxe, para você ter uma noção, eu já estou falando para os meus pacientes do curso que vou fazer, nem sei se vou fazer, mas, Marcelo, se tenho condições financeiras de fazer, Marcelo, eu sou. Todo mundo vai dar um jeito. Aqui, quando a gente quer dar jeito, a gente dá jeito. Só não dá jeito quando a gente não quer, não é? E eu já estou dizendo, dizendo o que estou estudando, apesar que a gente já teve um pouquinho de tudo que você já falou, né? Lógico que vai ser muito mais aprofundado, mas eu já estou dando flashes e o pessoal está adorando. Quem né? fez a turma 11, ela já teve um pouco disso, de atualização do eixo HPA, mas agora é assim, artigo. Não é mais só a teoria. A ciência andou nessa direção e nós estamos com a carga de publicação gigante, tanto do intestino quanto da variabilidade da frequência cardíaca. Então, não tem ninguém trabalhando com ela aqui grande no Brasil ainda. Então, a gente vai trazer coisas que são muito antecipatórias do que vem. E a gente tem que estar muito forte para trazer isso, né? Então, para realmente fazer diferença. Nossa, a hora que eu vi aquele monte de grupo, que eu entrei no grupo da mulher da nutrição, e a mulher da nutrição bancando a psi, e a outra falando, mas você não entrou no grupo da fulana? E da fulana? E da fulana? E da fulana? Eu falei, o que vocês estão fazendo? Eu pensei comigo, que a gente não está. Que a gente abre as brechas, os caras ocupam. Então, nós vamos fazer tudo que está aí para a gente fazer, né? Ativação de nervo vago, ativação, quem quiser aparelhinho tem também, se o paciente tem poder aquisitivo quer comprar, senão ele ativa com gelo, senão ele ativa com dedo,
Então, assim, não é só respirar, tem outros jeitos dele ativar. Né? O paciente me procurou numa emergência de ansiedade, eu não tinha horário, eu ensinei ele a botar o gelo. Filmei eu colocando, mandei para ele, falei, ó, não vou conseguir te atender, mas assim você não vai ficar. E ele botou lá no lugar certo que eu ensinei, massageou, botou o gelo, ele falou, doutora Cláudia, o que é isso? Eu tô bem. Ela fez 5 minutos. Por que ninguém me ensinou isso? Falei, porque também não ensinam pra gente, não liga não, relaxa. Né? Falei, ó, até eu chegar, que vai ser terça-feira, você vai usando esse recurso. É isso que eles querem de nós. O que fazer? Que não tenha remédio, mas para não ter remédio, tem que ter o que fazer. E a gente vai fornecer o que fazer. A clínica nova está muito legal, gente. Muito. Eu falei que eu estava sumido estudando, porque estava sendo muito difícil. Os caras em inglês, falando de coisa que você nunca ouviu falar, é cruel, né? Mas já, né? Para poder fazer essa aula, e vamos que vamos aí, fazer uma diferença bizarra agora, né? O povo que aguente ali depois. Mais alguma dúvida, queridas? O silêncio ou a mãozinha, isso aí. Então, eu já venho fazendo algumas microformações nesse sentido. Também meu supervisor é norte-americano, então a gente está sempre me atualiza de coisas lá, e aí a gente vai fazendo, e super me interessa, né? E está cada vez mais presente. Então, já sai. Se tiver coisas, mande. Se você tiver coisas sim. interessantes, mande. Marleninha estava com um outro livro que foi dado num outro curso, que ela me viu dando aula e falou assim, nossa, você conhece o fulano? Falei, não, mas isso tudo aqui o fulano fala. Falei, manda o fulano para mim, porque de repente está mais fácil de ensinar. Então, tendo coisas interessantes, pode mandar. Pronto, a gente vai trocando figurinha nesse sentido também, né? Eu já venho incorporando bastante coisa na minha prática e tal, e aí, mais recentemente, tem ficado bastante urgente essa questão, principalmente com tanto a questão de psiquiatra quanto a questão de nutricionista, e aí me chamou muito a atenção, ligou ali o alerta, né? Cliente chegando assim, olha, eu vou levar a mãe de clientes, crianças e tal, não, eu vou levá-lo para uma nutricionista comportamental e tal, e não sei o quê. O que é que você acha? Aí eu digo, me explica o que é isso, o que é uma nutricionista comportamental, e o que é que a gente está fazendo, o que é que você está buscando, né? E aí a gente foi, e aí chegou a primeira, chegou a segunda, fez, olha, o que é que você acha de nutrição, de ir para uma nutricionista comportamental? Eu digo, de novo, me explica aí, sabe? E aí foi ligando o alerta e a gente foi trabalhando, e aí sempre na perspectiva, eu digo, veja bem, para qualquer coisa, o nosso trabalho é em mudança de sentido, então a gente precisa estar informado, a gente se informa, a gente estuda, essas questões, a gente não prescreve, né, não coloca lá dieta e tal, e não sei o quê, mas essas questões que estão atravessando aí, elas são de sentido para a pessoa. Ecoterapeuta, ecopsicoterapeuta, não é lá numa dieta que corta carboidrato, corta isso, corta aquilo e tal, é o sentido por trás. Então, a gente vai trabalhando já nessa perspectiva, mas aí cada vez mais pessoas têm chegado com essa história de uma nutrição comportamental, e a gente, e aí foi muito paradigmático esse primeiro momento, essa primeira que chegou, essa mãe que chegou, né? E nem era, e é interessante que eu acompanhava há muito tempo a criança e nunca tinha sido uma questão, a questão alimentar, entendeu? Era uma questão muito. E aí a gente trabalhando, e as poucas coisas que tinha nesse sentido, eu já estava trabalhando com a criança. E aí, a gente já tinha chegado o período mesmo de intensificar nesse sentido, porque era criança que eu até já trouxe para cá, que era coisa de dependência tecnológica, né, de dependência digital, e que já um pouco dialogava com isso também. E aí a gente começou, e aí pouco tempo depois ela já chegou para mim e falou assim, meu Deus, como ele está diferente, e está comendo, e está não sei o quê. Eu digo, a gente estava trabalhando a mudança de sentido, a gente esteve o tempo inteiro trabalhando, só que a gente foi por uma escala de prioridades. Então a gente trabalha esse sentido aqui, trabalha ali, vai vendo como é que dá, e com a responsabilidade também do adulto, e aí vai muito, muito adulto, principalmente, né, nesse modismo, nessa coisa, e como é que a gente vai embasar? Então, é da nossa alçada, sim, e a gente precisa ter realmente fazer essas formações, aprofundar mesmo nos estudos, porque a gente precisa estar bem fundamentado, dizer, olha, isso aqui acontece por essas... Isso.
questões e tal, e a gente vai vendo junto, não é? Para porque cada coisa, imagina, para cada coisa a pessoa ir para um especialista diferente, então você quer ser. eu entrei lá na nutrição comportamental, moeda no curso, considerada bam. Ela entra em mindful eating, transtorno alimentar, se mete a tratar transtorno alimentar, nutricionista. Então, assim, tá várzea. Porque agora o nutricionista, além de poder pedir o exame, ele pode prescrever, ele pode um monte de coisa, e ele está fazendo terapia dos consultórios. Só que aí o que me surpreendeu? Para fazer modulação intestinal é um curso de nutricionista que eu fui fazer. Mas o PhD ajuda nessas coisas, né? Você dá umas, né? E fica quieta para não ser assassinada com faca, e beleza. Aí eu vi o despreparo, porque o grupo deveria ser um grupo onde essas pessoas estão atendendo colegas com problemas de alimento. E aí ela passa assim, umas falando com as outras. Pois é, né? Porque procura a gente, mas está enchendo a cara de final de semana. Gente, essas mulheres procuram a gente, acham que a gente é o Shazam, fica enchendo a cara de final de semana, e aí depois quer que a gente venha aqui para cortar carboidrato. Eu falei, estão pedindo o link, amor. Mandei o link. Já mandou? Mandei no chat. Ah, tá no chat, gente. E aí eu vi assim, quem essas pessoas pensam que são para falar de outros seres humanos desse jeito? E a nutrição comportamental. Então, assim, não. A área é nossa. E nós temos que começar a dizer que o sistema nervoso entérico é nosso, que a gente trata patologias do sistema nervoso. Então, o entérico é nosso, o intestino é nossa área. Então, nós temos que ter direito de falar dele, sim. E, assim, você não pode prescrever? Não. Mas você pode, assim como qualquer outro terapeuta, recomendar? Pode. Tem até papel impresso para recomendação, gente. E não é ilegal. Assim como tem prescrição de dieta. E médico pode fazer prescrição de dieta, ele não pode fazer cardápio. Então, ele pode escrever comer 3 castanhas no Pará de manhã. Tem até exemplo no livrinho dos médicos. Então, assim, então, ele só põe para chamar o nutricionista em caso de necessidade. Então, assim, os caras, todo mundo tentando entrar numa área que não está desgastada pelo preconceito. Então, a gente não vai começar a falar do âmbito de sermos PC, mas do âmbito de propormos uma abordagem integral de corpo e mente. A gente desvia um pouco do preconceito, para que as pessoas possam vir para nós do mesmo jeito que vai para o nutricionista, que quer ir para o nutricionista exatamente por causa da pecha de a gente mexer com o maluco. Vai lá, Maria, tem uma mãozinha aí. Você teve a mesma sensação que eu, Silene? Assim. Não, só mais uma coisinha. E as 2 aulas que você vai dar agora, no próximo fim de semana, já está relacionado a isso, para a gente ter uma noção melhor. Nós vamos falar, eu já vou começar a trabalhar já. Já vou começar a falar. Marcelo queria que eu fizesse aquecimento. Foi aquecimento dentro, já vou fazer. Já vou fazer biopsicossocial espiritual, que eu só mostrei o diagrama, mas eu não fragmentei, que é o modelo de por que, já que não é serotoninérgico, o que é. Então, nós temos que ter esse diagrama para mostrar para o paciente, para compartilhar a tela e mostrar para ele, para mostrar ele impresso no presencial, para explicar para um familiar o que é. Né? Então, é mega importante que a gente tenha essas ilustrações para fazer. Né? E nós vamos, na realidade, tem uma parte grande que a gente já sabe fazer, mas é a parte do biológico que a gente não sabe fazer, que é onde está o intestino, porque o intestino não foi nossa praia nunca. Tá. Né? Porque nós somos da época que o intestino era o sistema digestivo, o direito digestório, e que ele só tinha a função de digerir, excretar e eliminar. Era isso. Hoje não, hoje ele é um órgão endócrino, ele produz hormônios, ele é o principal agente da imunidade, então é um órgão imunitário. Então, ele tem várias funções que se descobriram para ele, que a gente precisa saber todas. Então, à medida que a gente for aprendendo, a gente também já vai compartilhando as informações com os nossos pacientes. A gente já vai atualizando eles da ciência, para na hora que a gente for propor, tá fácil para ele entender. Né?
Certinho. A gente vai usar muita ilustração gráfica, muito, que nem eu mostrei na aula, vocês vão ver o filme do intestino por dentro, que lindeza que é. Né? Então, é isso que o paciente quer ver, funcionando. Né? Aí seria até uma pergunta para o Marcelo, no sentido de que eu vou dar conta dessa também, né? Você está gargalhando aqui, Maria. Mas qualquer coisa eu converso depois. Claro que vai, imagina se não. Você já passou dessa fase da novidade em você mesmo. Depois que virou essa terapeuta online de primeira, ela não duvida de mais nada. Pode mandar São Silvestre que ela se prepara. Era só isso, obrigada. E assim, eu falo que o meu lema é ciência de palavras fáceis, né, gente? E a hora que terminou o evento, eu falo que eu ganhei o evento, que a hora que acabou a palestra, o moço do som falou assim, quando é que vai ter alguém para me atender? Que eu estou inflamado. Eu falei, então a mensagem chegou, né? Aí fomos no banheiro e veio a faxineira, doutora Cláudia, a senhora pode dar uma dúvida? Claro, porque assim, fui no médico, ele falou que o trigo é veneno, mas ele não me disse por quê. A senhora podia explicar? Aí eu, escovando o dente lá, para poder ir para o sorteio, e explicando para ela. A Josélia estava no banheiro, tinha mais gente, tudo socado no banheiro, e a mulher perguntando. Ela falou assim, por que não explicam para nós? Eu já teria parado com esse trigo há muito tempo. Nossa, amanhã já vou para pão de farinha de arroz, pode deixar. Então, assim, chega. Parece que eles já estão esperando. Por isso que eu falo que o paciente ele já sabe o que ele quer. Ele está esperando isso, mas a gente não estava sabendo mastigar para dar direito para ele entender. Então, eu acho que a gente vai chegar na hora certa com a mensagem simples. A imagem é para ser sofisticada, porque a imagem ajuda muito. Mas a mensagem é simples, porque faz tanto sentido para o nosso corpo que a pessoa entende a hora que a gente fala. Né? Então, nós vamos aprender muito. Eu preciso de vocês têm que ser opiniões críticas para ir deixando as ferramentas de um jeito otimizado para os pacientes. É muito importante. Sim? Muito bem, meninas. Muito obrigada pela confiança e paciência de sempre. Né? Beijo, beijo, então. E agora, solzinho para vocês, né? Passeiozinho aí também, que eu vou estudar o troço que eu tenho que dar na semana que vem. Um calhamaço desse tamanho do homem que fez o bem-estar. Estou estudando para poder dar aula semana que vem, que eu aprendi tudo de novo. Beijo, beijo. Obrigada, meninas.